Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Uma excelente tarde para você que nos assiste aqui pelo nosso canal do YouTube e também para você que nos assiste, nos acompanha pelas nossas redes sociais. Desejo uma tarde produtiva, uma tarde de vitória para você e para todos os seus. Vamos aqui direto ao que interessa, direto ao ponto e vamos direto para uma novidade. O Banco Central do Brasil finalmente lançou oficialmente a nova cédula de R$200, que é a 7ª nota da família do real. Serão 20 milhões de novas cédulas colocadas no mercado e elas já entram em circulação hoje mesmo. E até o final do ano, a expectativa do Banco Central é a de que tenhamos 450 milhões de unidades do novo dinheiro circulando pelo país. De preferência passando pelo meu bolso e pelo seu bolso também, não é mesmo? Pois é, seguindo a tradição das notas brasileiras, que possuem estampadas imagens de animais da fauna brasileira em risco de extinção, a nova nota possui a imagem do lobo-guará. O animal foi escolhido porque ele foi o mais votado em uma pesquisa que o Banco Central do Brasil fez lá em 2001 para escolher quais animais brasileiros as pessoas gostariam de ver estampados nas cédulas brasileiras de dinheiro. Eu vou deixar você aí com um trecho do vídeo de lançamento, o vídeo oficial, onde vocês poderão conhecer aí em primeiríssima mão mais detalhes da cor e do desenho da nova cédula. Olha só. Todas as cédulas de reais, elas possuem duas características em comum. Então, na frente da cédula, a gente sempre vai ter efígie da República e, no lado oposto, a gente vai ter um espécime da fauna brasileira. Neste caso, a gente tem o lobo-guará. E o lobo-guará ele foi escolhido numa pesquisa em 2001 junto à população. Gostaria, então, de falar um pouco sobre o lobo-guará, né? O lobo-guará ele é o maior canídeo da América do Sul. Isso significa dizer que ele pertence à família dos cães, dos lobos e das raposas. Ele é um mamífero típico do cerrado brasileiro. O nome científico do lobo-guará traz suas principais características físicas. Criso significa vermelho, sion cão, braque curta, urus cauda, ou seja, um cão vermelho de cauda curta. O termo guará deriva do aguará, que no tupi-guarani significa vermelho. E aí eu gostaria de falar um pouco sobre o habitat desse animal, mais especificamente sobre a vegetação na qual ele se insere, sobre as flores e frutos de um arbusto chamado lobeira, porque esse arbusto ele vai aparecer na ambientação da cédula, bem como suas flores e seus frutos. O fruto da lobeira, que é a fruta de lobo, é importante para a saúde do lobo, preserva os rins do lobo contra os vermes. E o lobo, por sua vez, é quem espalha as sementes da lobeira pelo cerrado. Bom, então, tendo apresentado o animal, o lobo-guará, o animal homenageado, passamos, então, para características das cédulas. As cores predominantes da nova cédula são cinza e sépia, lembrando que sépia é um tom de marrom amarelado. Vamos às dimensões. A cédula tem 142 milímetros por 65 milímetros. Ela tem exatamente o mesmo tamanho da cédula de R$20. E aí eu vou explicar no slide seguinte as razões que nos levaram para a escolha desse formato. Bom, no início da minha fala, hoje, eu tive a oportunidade de dizer que as projeções do Banco Central indicavam para um incremento financeiro de 165,9 bilhões, que precisavam ser gerados num espaço de 5 meses. Bom, a primeira razão para adotar esse formato é que não havia tempo hábil para adaptação do Parque Fabril para que nós tivéssemos, por exemplo, uma cédula superior ao tamanho de R$100. A Casa da Moeda hoje ela possui 3 linhas de produção. Nós temos uma linha que produz 2,5, outra que produz 10,20 e uma terceira linha que produz 50 e 100. É organizado dessa forma porque as cédulas, então, possuem características semelhantes. Quando estou produzindo R$2, eu não vou produzir 5. E o mesmo ocorre nas linhas de 10 e 20 e 50 e 100. Pela mesma razão de eu não poder interromper a geração de financeiro, eu não poderia interromper também a produção de R$100. Então,
Como se deu a montagem dessa nova cédula? Por ser uma alta denominação, nós escolhemos, então, um conjunto de elementos de segurança bem robusto, sendo que um desses elementos ele é típico da máquina que produz o R$20. E por que nós escolhemos esse elemento? O nome desse elemento é número que muda de cor. Mais adiante eu vou apresentá-lo com mais detalhe. Nós escolhemos esse elemento porque ele possui facilidade de compreensão por parte do grande público. O benefício adicional do formato de R$20 é que isso tornou a adaptação, a chegada dessas cédulas aos equipamentos da rede bancária que dispensam cédulas de forma mais rápida. Então, retornamos agora à nossa apresentação e aí eu volto a falar de elementos de segurança. O Banco Central ele possui um mote para trabalhar os elementos de segurança das cédulas, que é veja, sinta e descubra. É tudo que a gente precisa fazer para explorar os elementos de segurança presentes numa cédula, ou seja, a gente vai explorar a cédula com a visão, a gente vai explorar a cédula com o tato e, por que não, com a nossa curiosidade. Então, vamos às possibilidades de elementos que a gente descobre com a visão. Quando eu posiciono a cédula contra a luz, eu consigo identificar dois elementos. O primeiro deles é a marca d'água, e na marca d'água de qualquer cédula, a gente sempre vai ter o animal, representativo da fauna, e o número, o valor da denominação da cédula. O outro elemento possível de ser apurado com a visão é o quebra-cabeça. Mas para enxergar o quebra-cabeça, de novo, eu preciso colocar a cédula contra a luz. Então, esses são os elementos que a gente pode descobrir com o auxílio da visão. Sinta. Aqui a gente vai usar o tato. A gente vai passar o tato, as nossas mãos, pelas cédulas, nos ambos os lados, e descobrir o alto relevo. E aqui eu mostro para vocês o que é possível a gente descobrir na frente da cédula. Então, a gente vai observar, por exemplo, no canto esquerdo, as flores e os frutos da lobeira, que eu mencionei, na cédula de 200, elas vão estar em alto relevo. República Federativa do Brasil também, se eu passar os dedos, eu vou ver que está em alto relevo. O valor, R$200, e também a vegetação típica do Cerrado, que aparece à direita. Do outro lado da cédula, eu também tenho elementos em alto relevo. E aqui, Banco Central do Brasil, parte do corpo do lobo e o valor da denominação. Descubra. Aqui são os elementos que a gente vai explorar fazendo uso da nossa curiosidade. O primeiro deles é o número que muda de cor, que eu mencionei que é um elemento que possui facilidade de compreensão por parte da população. E o que é o número que muda de cor? Quando eu posiciono a cédula mais ou menos nessa altura e eu faço esse movimento com a cédula, ao olhar para o valor da denominação, eu vou ter um efeito de barra rolante. O tom de verde vai migrar para o azul e do azul volta para o verde. O outro elemento que é possível de descobrir também com a curiosidade é o número escondido. Eu vou conseguir ver esse elemento, ele aparece nos dois lados, quando eu trago a cédula para essa região dos olhos. E aí eu vou conseguir ver, então, o número escondido. Veja, sinta e descubra. Então, em síntese, são esses os elementos. É muito importante que toda vez que a gente recebe uma cédula, a gente confira minimamente pelo menos 3 elementos de segurança. E agora eu falo um pouco sobre os elementos de acessibilidade, que são aqueles elementos que vão permitir aos deficientes visuais identificar a cédula que eles possuem em mãos. O nome desse elemento é marca tátil. Então, a gente vai observar barras num relevo pronunciado. E aí eu gostaria de começar com R$200, que são 3 barras inclinadas. Percebam, R$2 é uma barra inclinada. No caso do R$20, 2 barras inclinadas. R$5, uma barra horizontal.
R$50, 2 barras horizontais. Quando eu olho para R$10, 2 barras verticais. R$100, 3 barras verticais. Então, esses elementos foram especialmente concebidos para que os deficientes visuais consigam identificar o valor da cédula. Falando ainda de acessibilidade, é importante destacar que a família de cédulas, que agora conta com um sétimo integrante, uma sétima denominação, possui cores muito distantes entre si e numerais grandes. E aqui o intuito é que a gente possa facilitar aquelas pessoas que possuem baixa visão ou visão subnormal, que possuem algum tipo de deficiência na visão. Produção e entrada em circulação. Bom, a segunda família, a cédula de R$200 está sendo incorporada hoje, então, oficialmente, a segunda família de cédulas passa a integrar o meio circulante nacional e, oficialmente, já circula por aí. Ela vai ser colocada em circulação à medida que a demanda se fizer necessária. Esse projeto foi desenvolvido em conjunto com a Casa da Moeda do Brasil. Neste ano, nós vamos produzir 450 milhões de unidades das cédulas de R$200 e o custo de aquisição é de R$325 por milhão de cédulas. Campanha de utilidade pública. Aqui, antes de abordar a campanha, é importante a gente, então, fazer um agradecimento à SECOM, que pertence ao Ministério das Comunicações. Eu gostaria também de agradecer a todo o time de comunicação do Banco Central do Brasil, que atuou de forma decisiva para que a gente pudesse entregar essa mensagem à população, que a gente pudesse apresentar a nova cédula e explorar seus elementos de segurança. A campanha, ela tem o custo de R$20 milhões. Ela começa a ser veiculada hoje e vai até o dia 28 de setembro. Visa educar, conscientizar a população em geral sobre a entrada da nova cédula e seus elementos de segurança. TV aberta, a gente vai utilizar a TV nacional regional, TV fechada, notícias, rádio, capitais e cidades do interior, mídia exterior digital, locais de grande circulação, internet e mídias sociais. Desde já, eu gostaria de dizer que, no final de setembro, o aplicativo do Banco Central, que se chama Dinheiro Brasileiro, terá uma versão atualizada em que a gente já vai ter o lobo-guará. A gente começa os trabalhos hoje, essas imagens elas tinham um caráter reservado, e então a gente espera até o final do mês também disponibilizar o aplicativo a todos vocês.